Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência, então, ao nosso projeto de videoaulas e vamos tratar hoje da liquidação de sentença. Gente, o que eu tenho que falar em primeiro lugar para vocês? Nós tínhamos visto, quando vimos os requisitos da execução, que o requisito principal para a execução é um título. Esse título tem que ser líquido, certo, exigível, inadimplido. Os títulos executivos extrajudiciais, eles nascem líquidos necessariamente. Eu não posso ter uma execução autônoma se o título não for líquido, certo, exigível e estiver inadimplido. Então, isso que nós vamos conversar hoje só se aplica para os títulos executivos judiciais, tá? Bom, a fase de liquidação de sentença é uma fase que se dá depois da decisão e antes do início do cumprimento de sentença ou execução sincrética. Ela se dá de maneira incidental no processo. E ela serve para quê? Ela serve para tornar líquido aquele título executivo judicial que porventura não o seja. Então, como assim? Para a gente ter uma execução, nós temos que ter necessariamente todos esses requisitos que eu falei para vocês, que a gente trabalhou na outra aula. O que é o requisito da liquidez? A liquidez é para saber o quantum debeatur, aquilo que é devido. Aqui nós vamos tratar das obrigações de pagar, tá? É possível empregarmos o procedimento nas obrigações de pagar para chegarmos a um valor final. Uma coisa que a gente tem que advertir de início é que quando o valor que houve a condenação na sentença, o valor ele tiver que ser apenas reajustado, aplicado o índice de correção monetária, ou aplicado algum juro, ou aplicado algum indexador, 5 salários mínimos, CUB, qualquer coisa assim, isso não é considerado um título ilíquido. Por quê? Com meros cálculos de contador, eu consigo chegar perfeitamente ao quantum debeatur, tá? Então, essa liquidação de sentença vai surgir quando eu não tiver condições de pronto de chegar a um valor do título, tá? Então, uma coisa que a gente tem que saber de antemão, seguinte, o andebeatur, ou seja, o que é devido, já tá lá na condenação, certo? Então, a gente já sabe que aquele título expressa uma condenação e que aquele devedor deve alguma prestação para o credor. O andebeatur está ok. O que se tem dúvida é quanto ao quantum debeatur, quanto que é devido. Então, o credor ou o devedor poderão dar início a essa fase de liquidação de sentença. E aí eu convido vocês para ir lá para o artigo 509, que coloca o seguinte: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Então é o primeiro ponto que eu quero parar com vocês. A requerimento do credor ou do devedor. Bom, por quê? Porque se o sujeito ele foi condenado e ele quer pagar, por exemplo, e o credor não dá início a essa fase de liquidação de sentença, perfeitamente possível que o devedor dê, sem problema nenhum. Então, o devedor ele pode dar início a essa fase de cumprimento de sentença se ele quer realmente se livrar da dívida, pagar o que é devido e encerrar a questão. Então, tanto ele quanto o credor podem dar início a essa fase. Uma coisa importante para dizer para vocês: o título executivo judicial, ele pode ter uma parte líquida e uma parte ilíquida. Quanto à parte líquida, eu já tenho certeza do andebeatur e do quantum debeatur, beleza? Então, eu já vou poder dar início ao cumprimento de sentença desta parte. A parte ilíquida, eu tenho certeza quanto ao andebeatur, mas não sei quanto é o valor devido. Não tenho ideia do quantum debeatur. Então, para essa parte,
eu vou dar início à fase de liquidação de sentença. Então, só para exemplificar, para ficar mais claro, tá? Vamos dizer que o sujeito seja condenado ao pagamento de danos materiais, que vem amplamente comprovados os valores dentro do processo de conhecimento. Essa parte é totalmente líquida, se tem ideia do valor. Mas, a par disso, ele vem condenado também a pagar, ressarcir o credor de um valor de por exemplo, um automóvel antigo de colecionador que ele porventura tenha estragado e tenha deteriorado esse bem, tá? Não é fácil saber quanto é que vale um automóvel antigo de colecionador. Então, o juiz pode determinar na decisão que seja ressarcido o valor integral desse bem, que a rigor não tem um valor de mercado. Então, isso a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Então, eu tenho duas situações. O valor dos danos materiais, perfeitamente comprovados, eu vou dar início ao cumprimento de sentença. E o valor desse automóvel, que eu não tenho noção de quanto é, vai ser apurado em fase de liquidação de sentença. Deu para entender? Então, é perfeitamente cingível o título para irmos atrás do cumprimento de sentença de uma parte que já está determinada e iniciarmos a liquidação de sentença de outra que ainda não se tem o valor. Bom, o que mais que eu tenho que dizer para vocês? Em primeiro lugar, a liquidação, então, como ela se dá entre a decisão e o início do cumprimento de sentença, ela tem natureza incidental. E ela é uma fase de todo esse procedimento que nós estamos estudando. Ela comporta duas espécies que vêm previstas lá no 509, inciso 1º e inciso 2º. Vamos ver. 509, inciso 1º. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Ou, inciso 2º, por procedimento comum, quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Então, aqui eu tenho as duas espécies que o CPC de 2015, ele trouxe para o nosso ordenamento. A primeira espécie chama-se liquidação por arbitramento, do inciso 1º. E do inciso 2º, chama-se liquidação por procedimento comum. Então, vamos falar de uma e de outra. A liquidação por arbitramento, ela se dá através de uma perícia. Então, vamos dizer o seguinte, esse caso do automóvel que eu falei para vocês, que é um automóvel de colecionador, como é que eu vou chegar a esse valor? Bom, em primeiro lugar, o credor ou o devedor, já vimos que qualquer um dos dois pode dar início a essa fase. Através de requerimento, que é uma simples petição, eles instauram a fase de liquidação de sentença, tá? Uma vez instaurada essa fase, o juiz intima tanto o credor quanto o devedor para que apresentem pareceres técnicos ou documentos elucidativos, para que ele, juiz, tenha subsídios para arbitrar esse valor, para entender o quantum debeatur está nesta situação. Vamos dizer que esses dados não sejam suficientes para o juiz chegar a essa conclusão. Perfeitamente possível, o juiz pode determinar que seja elaborada uma prova técnica através do perito. E essa prova técnica através do perito segue a mesma questão da prova pericial. Vão poder ser nomeados assistentes técnicos, vão poder ser apresentados quesitos por ambas as partes, e o perito, ao fim e ao cabo, chega ao seu laudo, à sua conclusão, para que o juiz determine, ao final, qual é exatamente o valor devido. Essa, então, é a liquidação por arbitramento. Ela excede aquele conhecimento comum que todos nós temos, ela necessita de um conhecimento de um expert ou um esperto, tá? E ela vai terminar por essa decisão que vai fixar esse quantum debeatur. Um detalhe,
essa decisão ela vai ser atacada por agravo de instrumento, caso haja insurgência de alguma das partes. Quando a gente olha lá no 1015, que trata do agravo de instrumento, e o rol é taxativo mitigado, em função do STJ, né, já ter essa decisão, se a gente vai olhar lá no parágrafo único, qualquer decisão na fase de decisão interlocutória, então, na fase de liquidação de sentença, assim como no cumprimento de sentença, assim como no inventário, assim como na execução autônoma, desafia o recurso de agravo de instrumento. Então, essa decisão, ela vai ser desafiada por agravo de instrumento. Uma coisa importante que eu tenho que dizer aqui: todos os fatos discutidos nessa liquidação por arbitramento, eles são necessariamente pretéritos. Não existe fato novo. Tudo sobre algo que já aconteceu. O carro antigo que já se depreciou. Por exemplo, uma indenização paga por uma invasão em um determinável móvel que já ocorreu. Ela se refere sempre a fatos pretéritos. Por que eu sinalo isso? Porque a próxima forma de liquidação é a liquidação por procedimento comum. E a liquidação por procedimento comum, no próprio texto da lei diz: pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Então, sempre que falar fato novo, vai ser pelo procedimento comum. Arbitramento vai ser em função da prova pericial de fatos pretéritos, fatos já ocorridos. Então, na liquidação por procedimento comum agora, o que é que eu tenho que comprovar? Eu tenho que comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o resultado que eu estou querendo para a liquidação. Pensa assim: numa determinada decisão judicial de um acidente de trânsito, por exemplo, ficou determinado que o réu ressarcisse o autor da integralidade do seu tratamento. O autor já fez uma cirurgia, o autor já gastou com alguns medicamentos, esses valores são líquidos, não precisa provar nada mais, isso basta apresentar a conta e o réu, no caso, vai ser condenado ao pagamento dessa quantia que é líquida. No entanto, a sentença determinou que fosse pago a integralidade do tratamento. Vamos dizer que um tempo depois do processo, o autor tenha que se submeter a uma nova cirurgia, ele tenha que se submeter a sessões de fisioterapia, ele tenha que, vamos dizer que ele tenha colocado uma prótese e houve rejeição dessa prótese. Enfim, aconteceu alguma coisa após o processo. Então, isso configura fato novo. Perfeitamente possível que o autor ingresse com pedido de liquidação de sentença para provar o fato novo que ocorreu. Esse ingresso dessa liquidação de sentença por procedimento comum, tá? Com base no 509, inciso 2º, ela vai tentar provar que esses novos prejuízos que o autor, agora exequente, sofreu, foram todos em virtude daquele evento lesivo, daquele dano que o réu produziu ao autor. Então, o importante aqui é se comprovar o nexo causal, que seja o dano adveio do acidente. No momento em que eu faço essa ligação, é devido pelo devedor, uma vez que o juiz determinou na sentença que ele tinha que pagar a integralidade do pagamento, tá? Então, só faz coisa julgada aqui quanto a esse pedido específico de liquidação, certo? Vamos entender assim. Aconteceu o fato novo 1. Eu entrei com a liquidação pelo procedimento comum, comprovei o nexo causal. Muito bem. É devido, fez, coisa julgada. Aconteceu o fato novo 2, um outro fato novo que adveio. O exequente tentou comprovar o nexo causal.
não conseguiu comprovar o nexo causal em relação a esse novo fato novo. Simplesmente não é devido, faz coisa julgada, tá? O que acontece se tiver um terceiro, um fato novo 3? Ele comprovando o nexo causal é devido, não comprovando não é. Isso pode se estender no tempo, sim. Acontece que o tempo vai também fragilizando cada vez mais esse nexo de causalidade. Cada vez mais esse nexo causal fica difícil de comprovar, mas enquanto ele pode ser comprovado, simplesmente sempre será possível uma nova liquidação, tá? Outra coisa importante de dizer, se não foi possível nessa liquidação apurar o quantum de beatur, porque as provas foram insuficientes, o juiz vai extinguir essa liquidação sem decidir, sem nenhuma decisão, porque não foi possível, porque não tinham provas suficientes. Isso não impede que o interessado ajuize outra liquidação em cima desse mesmo fato novo, agora sim com provas mais robustas, e aí agora sim o juiz tem condições de julgar se existe o nexo causal ou não. Então, essa extinção por ausência de provas, essa não vai fazer coisa julgada material, óbvio. Então, ele vai poder entrar novamente, desde que ele se cerque de novas provas e essas sejam mais robustas. Esse pedido de instauração da liquidação pelo procedimento comum, ele vai ir acompanhado de um pedido de intimação da parte contrária, na pessoa do seu advogado, para oferecer contestação. Bom, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. É uma fase de liquidação de sentença, já acabou o procedimento comum. Acontece o processo de conhecimento. Acontece que é por procedimento comum. Então, o sujeito ele vai ser intimado e ele vai poder apresentar, a peça aqui é contestação, porque é uma liquidação por procedimento comum, então ela segue o mesmo rito do procedimento comum. Contestação, audiência, prova, tudo que tem direito dentro do procedimento comum, tá? Então, a decisão aqui, ela desafia o agravo de instrumento, tá? E uma coisa que eu não posso deixar de falar. Como ele é intimado para apresentar a contestação, se ele não apresenta, ocorrem os efeitos da revelia, porque segue o procedimento comum. Bom, a decisão, então, ela desafia agravo de instrumento, tá? E uma coisa importantíssima de se dizer, essa liquidação, ela não se presta para especificar um novo conteúdo de sentença, ela não serve para constituir um novo título executivo judicial. O título executivo judicial já se constituiu lá na decisão, ele apenas está sendo liquidado, então ela não configura um novo título judicial, tá? E a decisão da liquidação, apesar dela ser classificada como uma decisão interlocutória, ela é uma decisão interlocutória que ataca o mérito. Então, ela faz coisa julgada material de acordo com o artigo 502 do CPC. Bom, pessoal, então era isso que tínhamos para conversar na videoaula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sigam o canal para não perderem nenhuma notificação. Eu estou mantendo o canal uma vez por semana, em função desse novo período que estamos atravessando. Então, sempre na terça-feira teremos vídeo novo. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo no coração de vocês.